Gostaria de cumprimentar as pessoas que estarão comigo nesta mesa, começando pela minha amiga Mónica Ferro, que está online, que já foi membro da direção do Clube de Lisboa, mas entretanto assumiu outras funções. Eu não podia deixar de dizer isto, Mónica. Ela é diretora do Fundo das Nações Unidas para a População. Está-nos a falar de Londres, ou vai-nos falar a partir de Londres, em online. Muito obrigado, Mónica, pela tua participação. Está também connosco a Morana Monteiro. Aqui tenho escrito um nome que é ativista interseccional e mestre em neurociências cognitivas e neuropsicologia. Ela acabou de me dizer que está mesmo a acabar o mestrado, portanto não pode ser considerada mestra. Eu, como professor catedrático, vou lhe dizer o seguinte: je m'en fous. Em francês, as pessoas compreenderão aquilo que eu estou a dizer, porque para mim és mestra, está bem? Muito obrigado pela tua participação. Eu sei que não é a única, porque estiveste noutras atividades que nós estamos a desenvolver, Morana. Então, o Pedro Krupenski, que é amiga há longa data, atualmente é assessor do Conselho de Administração da Fundação Oriente, mas tem um trajeto longo que também passou muito pela organização pela organizações para o desenvolvimento, não governamentais para o desenvolvimento. O nosso tema hoje será sobre desenvolvimento e desigualdades, e depois um dos meus colegas, quer de organização, quer da área, daqueles colegas mais, como direi, mais otimistas, acrescentam uma pergunta: é possível um mundo mais justo? Eu acho estas perguntas muito interessantes sempre para a discussão. Mas de qualquer maneira, acho que é desta maneira que temos na verdade, que pensar. Iria pedir aos nossos convidados para começarem a apresentarem os tópicos, os pontos que considerem importantes relativamente a este assunto. Vou-lhes pedir que na sua apresentação sejam breves. Nós temos uma audiência connosco, onde estão membros de organizações da sociedade civil, estão alunos da Universidade Autónoma de Lisboa. Estou em crer que alguns mais entrarão nesta sala, porque há uma questão de afirmação de personalidade. Das pessoas acham que devem chegar depois das coisas começarem. Enfim, eu não resisto a fazer este tipo de comentários. Eu iria pedir, Mónica, obrigado. Começas tu, está bem? Obrigado. Muito obrigada. Ahm, Confesso que sentia saudades desse sentido de humor. Não, bom dia a todos e a todas. Confesso que tenho imensa pena não estar aí convosco. Ahm, mas a verdade, isto não custa nada dizer, a verdade é que eu fiz muitas viagens de seguida e estou com um problema no ouvido e, portanto, estou a tentar diminuir o máximo as viagens que faço. Peço imensa desculpa, mas apanharam-me nesta fase em que o meu ouvido me está a dar problemas. Mas, felizmente, as tecnologias permitem-nos esta proximidade e eu quero começar por agradecer, agora falando a sério, mas quero agradecer o convite, quero agradecer à Patrícia Ferreira, por sempre se lembrar de mim, para estas coisas. Quero agradecer ao Fernando Jorge Cardoso, por considerar que eu ainda tenho um contributo a dar nestes debates e, é claro, cumprimentar o painel com que estou. Pedro é um amigo de longa data em Morana. Nós não nos conhecemos ainda em pessoa, mas vamos partilhando muitas sinergias e vamos partilhando muitas energias também, que é o mais importante. Eu vou tentar ser curta, porque embora eu queira ser otimista, eu sou daquelas otimistas informadas que estão sempre ali no limite entre o otimismo e o pessimismo, não é? É muito difícil ser informada neste momento e não estar pessimista com o estado do mundo. Mas eu trabalho para o Fundo das Nações Unidas para a População, que é uma organização das Nações Unidas e que para quem não nos conhece muito bem,
Nós somos a organização que, no sistema das Nações Unidas, fazemos toda a parte da saúde sexual e reprodutiva e direitos sexuais e reprodutivos, com programas, com advocacy, com trabalho com os governos. Nós estamos presentes em 150 países, em 130, executando programas que foram negociados com os governos. Portanto, isto dá-nos uma visão muito global, e alguns dos exemplos que eu vos vou dar resultam exatamente desta presença quase universal. E depois temos mais 20 escritórios que, um bocadinho como o meu, fazem o trabalho de advocacy, de parcerias, de angariação de fundos, etc. Mas nós fomos criados, nós fazemos todo este trabalho e somos também a agência dos dados populacionais das Nações Unidas. Ou seja, nós acreditamos, como diz o rato, o tapete de rato que eu tenho aqui à minha frente, nós acreditamos que toda a gente conta. E como toda a gente conta, toda a gente tem que ser contada. E eu estava a ouvir a apresentação da Morena como ativista interseccional. Não há nada mais importante para uma abordagem interseccional do que saber as múltiplas realidades das pessoas, as múltiplas discriminações a que elas são feitas, e para isso é preciso contar as pessoas. Pronto, eu não me vou alongar na história do UNFP, mas eu queria só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Que é, nós fomos criados no final da década de 60 perante uma, uma narrativa de grande ansiedade demográfica, em que se dizia muito claramente: a população mundial está a crescer a um ritmo exponencial, os recursos disponíveis para alimentar essa população vão crescer de uma forma mais lenta, e a verdade é que nós vamos chegar a um momento na história da humanidade em que não vamos ter recursos para alimentar todas as pessoas no planeta. E, portanto, a publicação do livro A Bomba Demográfica levou isto a um limite, que gerou alarme político. E, portanto, o UNFPA é criado para dar dados demográficos aos Estados-membros, para que possam planear o seu projeto de desenvolvimento socioeconómico. Como é que nós chegamos de ser a agência dos dados até sermos a agência que continua a fazer dados? Nós continuamos a ser a agência que faz o apoio à realização dos censos nos países de rendimento baixo e médio, apoio técnico, desenhando perguntas para que elas sejam alinhadas com as boas práticas de direitos humanos. Por exemplo, nós acabamos de ter um país que nos pediu para os ajudar a desenhar uma pergunta de autoidentificação, de identidade de género. E, portanto, nós garantimos que a pergunta está desenhada de forma a que se possa recolher os dados sem pôr em causa a privacidade da pessoa, de que a pergunta está bem desenhada de acordo com a linguagem de direitos humanos. Portanto, fazemos este trabalho todo e não tenham dúvidas de que o census é talvez a atividade mais complexa que se pode levar a cabo em tempo de paz. Contar a população de um país e de forma desagregada para que as políticas públicas sejam bem informadas é de facto um trabalho muito, muito denso. Mas como é que nós passamos disto para sermos a agência que trata dos direitos sexuais e reprodutivos, da saúde sexual e reprodutiva dessas pessoas? Porque na década de 90, e eu imagino que tenhamos entre nós muitas pessoas, ou especialistas, ou curiosos sobre a história das relações internacionais, mas na década de 90 o mundo regressou às Nações Unidas. Há uma série de conferências extraordinárias durante a década de 90, a década de ouro do multilateralismo, e bem que precisamos de uma década dessa outra vez. Mas há uma série de conferências que marcaram as narrativas para os próximos anos, e que marcaram, Pedro, nós tivemos nessa luta logo dos ODMs, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, mas é a década que abre caminho para os ODMs, para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Isto era só para vocês verem como eu e o Pedro que somos antigos nesta coisa. Mas esta conferência, há uma série de conferências que conhecem, com certeza, não é? A Conferência de Durban, a Conferência do Rio, a Conferência de Viena sobre Direitos Humanos. A conferência que nos dá o atual mandato é de 1994 e chama-se a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. Ou seja, é reconhecer que as questões da população têm que estar no centro do processo de desenvolvimento, e é esta conferência que põe no centro do processo de desenvolvimento os direitos reprodutivos e a saúde sexual e reprodutiva das pessoas. É a primeira vez que se diz que o planeamento familiar é um direito humano. A capacidade de decidir se, quando e quantos filhos se quer ter. É esta conferência que diz muito claramente também que a mutilação genital feminina é um crime, que as raparigas têm direitos, que os idosos têm direitos. Portanto, há aqui uma tentativa de pôr as dinâmicas populacionais no centro do processo de desenvolvimento. É a conferência que nós dizemos que se operou uma revolução paradigmática. Nós passamos de números humanos para direitos humanos. E, portanto, é aqui que nós chegamos, ao que nós fazemos hoje, e a maneira como vimos
a desigualdade, e o desenvolvimento. Portanto, para nós, a questão do desenvolvimento é o resultado, é um processo, é um resultado de uma fórmula que tem que estar assente em dados populacionais sólidos, em dados populacionais desagregados e de qualidade. Nós gostamos de trazer abordagens positivas, baseadas em dados, mas a verdade é que neste momento é muito difícil. Eu vou demorar só mais 3 minutos. A verdade é que neste momento é muito difícil trazer essa visão mais otimista, porque todos os dias nós somos confrontados com os impactos das crises económicas, os impactos das alterações climáticas, os impactos das guerras, das pandemias. E, portanto, isto está a gerar não só um grande ceticismo e uma grande ansiedade, e também uma grande ansiedade demográfica, outra vez, não é? Mas está também a fazer retroceder os progressos que nós assinalamos nas últimas 3, 4 décadas. Ou seja, o que nós estamos a assistir neste momento é, usando a sua liberdade soberana e a sua autonomia, nós temos muitos países que não só estão a cortar a ajuda pública ao desenvolvimento, como estão também a divergir, o divergir é o diverse, estão a realocar os seus orçamentos da cooperação para outras prioridades nacionais, e é claro que está toda a gente a pensar que eu estou a pensar na defesa. Mais uma vez, é uma decisão soberana dos Estados. Nós só podemos fornecer dados aos Estados para mostrar como desinvestir na saúde sexual e reprodutiva, desinvestir no empoderamento das mulheres, desinvestir no acesso à saúde, vai trazer consequências negativas, não só para essas pessoas, violando os seus direitos humanos, o seu direito à saúde e provocando retrocessos nas conquistas dos últimos anos, como vai ter um impacto no bem-estar dessas sociedades e no bem-estar global. E, portanto, nós tentamos sempre ver esta vertente do desenvolvimento como muito ligada à segurança e muito ligada aos direitos humanos. É importante ter esta triangulação. E, portanto, o que nós estamos a dizer de uma forma muito clara é que com este desinvestimento, o que vai acontecer é que os progressos das últimas décadas vão retroceder, vão parar e vão retroceder. E nós sabemos que nos últimos 30 anos, muitos dos progressos que nós conseguimos foram porque, eu vou dizer isto com alguma candura, mas foram porque de facto nós conseguimos chegar às pessoas que já estavam ao nosso alcance. Ou seja, a mantra do desenvolvimento diz de uma forma muito clara. hum, se- Todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, não é? É mais ou menos a definição de desenvolvimento que nós temos, e depois termina com aquela frase muito bonita que é sem deixar ninguém para trás. Ora, o que nós estamos a dizer de uma forma muito, muito clara é que nós só conseguimos o progresso que conseguimos porque chegamos àqueles que já estavam ao nosso alcance, ou seja, as pessoas que eram mais fáceis de alcançar. O que nós verificamos é que, apesar de todo o progresso, todos os países têm disparidades de género, todos os países têm assimetrias de desenvolvimento e todos têm disparidades no acesso à saúde, que é um tema que para nós é muito importante. A etnia, a riqueza, o género e outros identificadores são o que tem determinado a liberdade de escolha das pessoas, e até o acesso às questões de saúde. E, muito interessante, as disparidades são tão frequentes no interior no interior dos países como entre eles. E, portanto, é muito interessante nós pensarmos que o desenvolvimento e as disparidades de desenvolvimento não são comparação entre países, são também realidades que afetam internamente os países. E, portanto, a nossa abordagem é sempre através dos sistemas de saúde, através dos sistemas de empoderamento, e o que nós verificamos é que estas desigualdades são ainda marcadas por heranças profundas de desigualdade de género, por discriminação racial, legados coloniais, desinformação, e é muito importante que as grandes métricas globais que nos conseguem narrar uma história de sucesso, não é? Nós vivemos mais do que nunca e com mais saúde do que nunca. Um dado que nós, o NFPA, usamos com muita frequência é nos últimos 30 anos a mortalidade materna diminuiu quase 40%. É claro que nos últimos 3 anos a taxa de diminuição foi perto de zero, e agora com os cortes no financiamento ao desenvolvimento, receamos que possa haver mais uma vez retrocessos nestes dados. Eu não vou singularizar um país, mas toda a gente sabe que o corte dos Estados Unidos da América nestas matérias significou a retirada de cerca de 730 milhões
de dólares da área da saúde sexual e reprodutiva e do planeamento familiar. E não há maneira de escamotear isto. Eu vou-me calar agora, Fernando Jorge. Não há maneira de escamotear isto quando o dinheiro é custado da cooperação internacional, são as mulheres e as raparigas que mais sofrem. E quando nós fechamos serviços, eu dizia no outro dia com algum ênfase e talvez até com um bocadinho, com uma emoção excessiva, mas quando o dinheiro é cortado, a clínica até pode lá ficar, mas quando as mulheres lá chegam, não há parteiras, talvez não haja medicamentos nas prateleiras, ou a clínica está a funcionar com horários reduzidos, e nós sabemos o que é que isto vai significar. Significa que as mulheres vão ter menos acesso aos serviços, e o que reduziu a mortalidade materna no mundo foi o acesso a serviços. Um, e a mesma história, infelizmente, se poderia contar. Nós fizemos a semana passada um briefing aqui ao Parlamento, as agências das Nações Unidas, e a minha colega do Programa Alimentar Mundial, eu faço assim porque o escritório dela é ali à frente, a minha colega do Programa Alimentar Mundial dizia que com os fertilizantes que estão parados e não conseguem passar no Estreito de Hormuz, com o início de uma época de colheitas em muitos países, de sementeiras numa data de países, a falta desses fertilizantes vai significar uma diminuição da produção agrícola. E isso vai significar, há uma palavra para isso, vai significar fome. Não há outra maneira de falar disto. E, portanto, eu depois, mais adiante, gostava de tocar numa questão que é: estes cortes vieram de uma forma abrupta, vieram de uma forma. Tem a ver com o volume do corte, mas tem a ver com a rapidez do corte também. E, portanto, não há, neste momento, na ajuda pública ao desenvolvimento, um doador ou um conjunto de doadores que consiga fazer face ao volume de ajuda que nós estamos a retirar. E também não conseguimos mobilizar recursos domésticos para compensar estes cortes, porque não há tempo. Mas falarei disto mais adiante. Portanto, eu acho de facto que é possível um mundo mais justo, e a ironia disto tudo é que nós sabemos como fazê-lo. Nós sabemos como lidar com as assimetrias, nós sabemos os investimentos que é preciso, e isso não faz o trabalho de todos nós mais fácil, torna-o talvez mais frustrante, porque temos a visão, sabemos quais são os instrumentos e não estamos a ter acesso a essa possibilidade. Peço desculpa, falei um bocadinho demais, perdi tempo a contar a história da organização, mas tenho sempre receio que as pessoas não conheçam a história do UNFPA. Obrigada. Muito obrigado, Mónica. Portanto, como vais-te manter connosco, que a gente agradece muito, eu agora vou pedir aos nossos outros convidados para fazerem as suas apresentações, e vou começar pelo Morano Monteiro, que vai, portanto, ligar o botão do microfone e tomar a palavra. Só isto. Posso falar em pé, porque tenho um bocadinho de dinâmica. Com licença, ouvem bem lá em casa também? Não queria dar trabalho, mas é. Ok, vamos lá então. Bons dias. Meu nome é Morena Monteiro. Quero começar por agradecer estar aqui hoje. É uma honra estar perto de um painel tão ilustre quanto este. Vou tentar estar à altura do desafio. E antes de começarmos, tenho uma pergunta para vocês, que é: como é que estão? O mundo vai meio caótico, as nossas vidas também, e às vezes pode parecer difícil estarmos bem também para poder dar de nós aos outros. E eu não podia não falar de saúde mental, vou aqui puxar a brasa à minha sardinha, e eu queria falar com vocês, e ao invés de ser uma conversa unilateral, portanto aqui um monólogo, eu quero da vossa parte reações, portanto comportamentos não verbais. Pode ser? É muito simples. Então, em primeiro lugar, eu queria começar por dizer que este é um espaço seguro. É um espaço para serem quem vocês são, e tudo aquilo que são preconceitos ficaram fora da porta. E por falar em porta, tem muita gente no telemóvel e às vezes pode parecer fácil desviarmos a nossa mente de assuntos complicados. Queria lançar-vos um desafio. Que este não seja só mais um momento, que isto não seja só mais uma palestra, que este seja um momento de transformação social, em que vocês se permitem ser tolerantes, abertos e talvez mudar um bocadinho a perspectiva. Se saírem desta porta no final da palestra a aprender uma coisa nova e a mudar a sua posição em relação a uma coisa que pensavam que era assim, afinal não era, então o dever foi cumprido. Para começarmos, eu queria apresentar-vos uma pequena dinâmica que se chama Corrida do Sucesso ou Corrida do Privilégio. Eu vou dizer 10 frases e para cada uma das frases com a qual vocês se identifiquem, vão erguer um dedo. Se não se identificarem, vão manter assim. Isto é para percebermos quem são as pessoas que estão connosco à nossa volta e de que forma é que eu posso também responder às questões, a melhor responder aos vossos anseios. Então, em primeiro lugar,
Levante um dedo quem nasceu num país com um regime democrático com direito à educação, saúde e participação política. Levante um dedo quem nasceu numa família estruturada com 2 ou mais cuidadores. Levante um dedo quem viveu numa liberdade familiar que não depende de prestações sociais para sobreviver. Levante um dedo quem nunca foi para a escola com fome ou vergonha. Levante um dedo quem pode estudar a full time sem precisar de trabalhar. E agora, levante um dedo quem vive com uma doença incapacitante ou estigmatizada. Levante um dedo quem nunca foi discriminado por conta do seu género. Levante um dedo quem nunca foi discriminado por conta da sua etnia. Levante um dedo quem nunca foi discriminado por conta da sua orientação sexual ou identidade de género. E por fim, levante um dedo quem tem rendimentos que permitam comprar ou arrendar uma casa. Há pessoas que têm 0, 5 ou 10. Imagine-se que no final desta meta, a 15 passos ou a 15 degraus, está o sucesso. Está aquilo que nós imaginamos como sucesso para as nossas vidas. A verdade é que nenhum destes 10 degraus, que alguns de nós subiram ou não, foram derivados de mérito nosso. Nós não fizemos nada para nascer num país que não vive em guerra, nós não fizemos nada para nascer numa família que nos permitiu estudar sem ter de trabalhar. Tudo isto foram degraus que nós subimos sem termos efetivamente mérito neles. Então, quando falamos em desenvolvimento e quando às vezes nos comparamos, é importante falar sobre todo este tipo de crises, de opressões interrelacionadas que afetam a forma como nós conseguimos subir a escada do sucesso. Por fim, mas não menos importante, vamos descobrir se temos aqui pessoas suficientes para tornar este mundo um lugar melhor? Vamos lá, então. Levante um braço comigo quem acredita que o mundo não é possível. Ok, a pressão social é capaz de ter influenciado, porque em geral 9 em cada 10 pessoas acham que a fome vai aumentar no mundo, as ações climáticas vão piorar, e portanto isto para dizer o quê? Acreditar no mundo é um dos primeiros passos para conseguirmos, portanto, acreditar que é possível os primeiros passos. Levante também, e agora a questão é, não vão baixar se significar, portanto, se aquilo que eu disser já fez sentido para vocês, mantenham o braço no ar. Portanto, tínhamos um braço no ar e não é melhor. Quem é que se considera um ativista? E quem é que se considera um expert na sua área e acha que pode contribuir para a educação de alguém? E quem é que é curioso ou idiota o suficiente para testar coisas novas? Boa, boa. Então, essa volta. É difícil um futuro melhor, mas como todos nós, é possível. E é sobre isso que vamos falar agora. Obrigada. Obrigado, Morana. O sim à tua última pergunta tem a ver com o facto de eles serem meus alunos. Aqui. Obrigado. Pedro, agora passava-te a palavra, por favor. Muito obrigado. Muito agradecer o convite, quer ao Fernando Jorge, quer à Patrícia, quer ao Pedro. Também cumprimentar aqui os meus colegas de painel, especialmente enfim, dando destaque à Mónica, que gosto de revê-la, apesar de serem 2 dimensões. E pronto, enfim, o facto de ser o último tem vantagens e desvantagens. As vantagens é o facto de já muito ter sido dito daquilo que iria dizer, e as desvantagens é poder dizer aquilo que não estava previsto dizer, que é com isso com levar. E pronto, enfim, estou aqui para refletir um bocadinho quanto à melhor maneira de responder a esta pergunta, da possível um mundo mais justo, e pegando na breve reflexão que a Mónica fez sobre o otimismo, o meu posicionamento é o seguinte: se eu tivesse que escolher o aqui e agora, não era nem otimista nem pessimista, era catastrofista. Mas olhando para o passado, nomeadamente o passado recente dos anos 90 em diante, e olhando para aquilo que poderá vir a acontecer, tendo em conta a história da humanidade e os ciclos e as transições por que vai passando, então posso afirmar com alguma segurança que sou otimista. E sou otimista precisamente por isso, porque tenho consciência de que a história não é linear, a história anda em movimentos rotativos e translativos, e portanto há coisas que parecem estar a piorar, mas na verdade são causas de transições. Enfim, olhando para o passado recente, também referido pela Mónica, dos anos 90, hoje em dia, no que diz respeito às desigualdades, enfim, aos índices de pobreza e todas essas questões, sendo que não estamos muito bem, estamos melhor do que estávamos nos anos 90. E, portanto, isso
isso dá esperança e isso faz-me pensar que, afinal, tudo isto é positivo. Também importante para contribuir para esse otimismo é o facto de existirem consagrados e com algum grau de implementação e pelo menos com bastante consenso na sua subscrição, não sei quantos referenciais internacionais, europeus e não só, alguns dos quais a Mónica também referiu, de acordos e as diretivas europeias e os estándares europeus e os referenciais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que marcam o tom, definem para onde é que queremos ir, ou pelo menos para onde é que devemos ir. E isso também é um fator de esperança. E era precisamente a partir destes referenciais que eu queria aqui partilhar convosco um bocado a minha reflexão sobre o que é que acho que é necessário fazer para lá chegarmos. Enfim, não quero de facto ser demasiado filosófico, mas tenho que entrar um bocadinho por aí para explicar a matriz em que tudo isto está assente. Mas vou começar por uma história muito simples que todos conhecemos e que acarreta em si a sabedoria de mais de 2000 anos, que é a história da galinha dos ovos de ouro do Esopo, na antiga Grécia. E basicamente o que ele dizia era que, enfim, uma fábula, em que um fazendeiro e a sua mulher tinham uma galinha que punha ovos de ouro e então entre eles discutiam o que é que era melhor fazer, se era manter a galinha gorda, fecunda, saudável, por dar muitos ovos ao longo dos tempos e assim manter a sua riqueza elevada, ou, como defendia o marido, matar a galinha e tirar os ovos que ela lá tinha dentro, impossibilitando assim a galinha de continuar a dar ovos de ouro. Basicamente, de forma muito prosaica, é este o dilema que vivemos neste momento. E porquê é que vivemos neste momento? É porque a nossa matriz assenta na lógica cartesiana. Do racionalismo cartesiano, quer queiramos, quer não, é aquilo que dita o nosso modo de pensar e de estar. E qual é, entre as várias vantagens, a desvantagem do pensamento cartesiano? É que não olha para o sistema, olha para as partes. Usando o exemplo num carro, por exemplo, olha para o motor, identifica os problemas do motor, eventualmente até identifica as soluções para resolver os problemas do motor, mas não olha para os problemas e a resolução do motor como um motor sendo parte de um sistema, mas apenas como um fim em si mesmo, um bastante. Pronto. Isto aplicado à vida, nomeadamente à economia, permite-nos produzir numa procura incessante de lucro, sem perceber ou sem ter em conta, ou tendo em conta e podendo ignorar, os efeitos que isso tem nas pessoas e na natureza. A sustentabilidade, já definida muito antes de 2015, em que os ODS foram consagrados, definia-se a sustentabilidade basicamente como a garantia para o desenvolvimento e o equilíbrio humano se houver horizontalidade entre as três dimensões, a económica, a social e a ambiental. E a horizontalidade significa o quê? Não haver a hegemonia de nenhuma das dimensões, em particular da dimensão económica. E é o que nós, há 200 e picos anos, ou talvez mais, desde a Revolução Industrial, vivemos, é precisamente a hegemonia da dimensão económica sobre as outras. Ou seja, produz-se, e não há mal nenhum em produzir, gera-se lucro, e não há mal nenhum gerar lucro, mas à custa das pessoas e do planeta, e aí é que já começa a ser discutível se é bom ou não. E agora junto as duas coisas, a tal lógica cartesiana que olha apenas para uma parte, descurando as outras, e aquilo para que devemos olhar, que é precisamente, e é aquilo que já nos promete, ou que aprovou os ODS, é olharmos para a vida como um sistema, ou seja, e aquilo que propõe, para além de não deixar ninguém para trás, mas isso acontece se fizermos isto, é precisamente pôr a economia ao serviço do planeta e da sociedade e da humanidade, não é? E, portanto, só assim é que se garantirá, efetivamente, que ninguém fique para trás. Portanto, aquilo que temos que fazer nas nossas vidas, à nossa escala, já podemos ver como, é precisamente pensarmos e agirmos tendo em conta que é lucrativo investir nas pessoas, que é lucrativo preservar o planeta e que seremos à mesma beneficiários do desenvolvimento económico se assim agirmos. Não é? Portanto, a questão aqui
volto ao princípio, é precisamente isto. Se persistirmos neste modelo da hegemonia da dimensão económica, iremos inevitavelmente contribuir para a morte da galinha, dos ovos de ouro. Se quisermos garantir que as gerações vindouras prosperarão, ou pelo menos terão, como também defende a definição de sustentabilidade, fruirão dos mesmos recursos da mesma forma, ou melhor, que aquilo que nós, na geração atual, já fruímos, pois então estará garantido o tal mundo mais justo. E pronto, e com esta nota calaria-me, depois podendo dar mais umas adiante. E obrigado. Muito obrigado, Pedro. Eu vou dar agora a possibilidade de interagirmos com a audiência, e convido-vos a tomarem a palavra e a levantarem as questões que vos preocupam ou que são suscitadas pelas 3 intervenções que ouviram. Por que é que vocês julgam que eu vos andei a treinar nestes últimos dias a falarem sozinhos à frente dela? Por causa desta conferência. Pronto, está ali. Olá, o meu nome é Axel. Eh, era para saber se é possível só responder à pergunta da minha opinião em relação se é possível um mundo mais justo. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que, infelizmente, não é possível um mundo. Eu acho que é uma opinião um bocado pessimista, mas eu acho que o mundo não é possível um mundo mais justo porque o homem vai sempre querer ser superior. eh, como é de explicar? Na teoria realista, o homem vai sempre querer ser superior ao outro. Quer dizer que eu acho que nunca é possível chegarmos a um termo de igualdade, quer dizer, um termo mais justo, porque vamos sempre querer ser superiores aos outros. Por exemplo, eu tenho objetivos e se calhar eu quero ser superior a certas pessoas e não quero ser igual. Não sei se estou a explicar, mas pronto. Mas pronto, eu acho que não é possível termos um mundo mais justo. Antes de haver aqui uma reação deste lado, algum de vocês quer bater nele? Ou estejam à vontade. Ter uma opinião diferenciada, complementar, tem a ver com isto? Obrigado, Inês. Olá. Eu considero-me positiva, ao contrário do Axel. Sinto que há bondade no mundo, as pessoas procuram sempre fazer melhor e também está justiça para todos e cuidado acima de tudo. No entanto, considero também que este nosso curso também nos abriu um pouco a mente, talvez, e pôr-nos em causa certas coisas. Por exemplo, eu acredito que há muitas empresas e governos e pessoas com poder que beneficiam do facto de haver pessoas a passar fome, e entre outros. O que é muito triste, mas é uma realidade, que a mim não me cabe na cabeça, mas a outras pessoas cabe. E acho que isto até vem muito da natureza humana, por assim dizer. Não acho que ser mau é algo inato, mas aí está, o poder, o dinheiro e tudo mais acaba por levar a causar dano aos outros. E não temos em consideração outra pessoa. E, por exemplo, algo que me ficou um pouco na cabeça foi a questão das sementes do Estreito de Hormuz. Isso é algo que é complexo e nós muitas vezes não pensamos, porque não nos afeta diretamente, exato. Mas há aqui várias coisas que acabam por levar à fome, entre outros. Bom, era isso. Eu vou insistir. Uma terceira, por favor, uma terceira visão do vosso lado.
Vocês ou falam, eu aponto para falarem. Hã? Apontar? Tu? Já ali. Tá. Ah, olá, bom dia, bom dia. Pronto, ainda bom dia. O meu nome é Fabiana. Eu, contrariamente ao Axel, eu considero uma pessoa muito positiva, mas eu também percebo o seu ponto, porque eu acho que na maneira e na situação em que está o mundo, não é só numa região específica, mas também os Estados Unidos, o Médio Oriente, também os problemas cá na África, até chegam a afetar a Europa. E eu sinto que na situação atual é muito difícil manter-se positivo, mas se é com esse pensamento de porque agora a situação está difícil, temos que ficar negativos, nós nunca vamos ir para a frente. Então eu acho que o mais importante é sempre manter a tua essência. Se tu és uma pessoa positiva, acreditas que vai fazer alguma diferença, é seguires por ali e não guiar-te só pelo contexto atual, porque senão, de todas as Primeira e a Segunda Guerra e todos os conflitos que há no mundo e que houve ao longo dos tempos, não se tinham resolvido. Pronto, essa é a minha opinião. Obrigada. E sob risco de deixar os meus membros da mesa altamente nervosos, porque eu nunca mais lhes dou a palavra de volta, pergunto se mais alguém quer intervir. Talvez uma perspectiva espanhola. Eu vou tentar falar. Meu nome é Jimena. Eu vou tentar falar em português, mas não sei se. Eu acho que também é possível um mundo mais justo, mas só é necessário uma opinião forte e com positivismo para realizarlo. E não sei mais falar. Não sei se Luciano. Obrigado. Bom dia. Vou dar uma perspectiva diferente. Não sou sua aluna, portanto, trabalho na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, na organização, na DG Lab, e venho aqui porque me interesso por estes assuntos e porque acho que as bibliotecas são uma das instituições que mais podem ajudar a informar, e informação é poder. E só a minha visão pessoal aqui é a introdução de um fator que eu acho que anda um bocado esquecido, que é a empatia, porque se a empatia fosse trabalhada a um nível geral e profundo e a sério, havendo empatia, não haveria injustiça, porque é impossível esses dois conceitos conviverem. Portanto, eu acho que é um dos fatores que devia ser introduzido nestas conversas, digamos, é o trabalhar a empatia das pessoas e não deixar os egoísmos como dizia o Axel, o objetivo ser superior ao outro. O objetivo nunca pode ser, um objetivo pessoal nunca devia ser superior ao outro. Devia ser objetivo pessoal só da pessoa, não é? É fazer isto, fazer aquilo, nunca ter o outro ao lado, a não ser que seja numa perspectiva de trabalhar para elevar os outros. É só a minha visão. Muito bem, muito obrigado. Antes de voltar à mesa, vou dar ainda uma última palavra. Ora, muito bom dia, chamo Alberto Jacob. Eu basicamente partilho a mesma ideia do meu colega Axel, de que, no meu ponto de vista, é impossível tornarmos o mundo mais justo, visto que, digamos que seja uma utopia, visto que nós vivemos num mundo muito cheio de conflitos, guerras, e acredito que é difícil mudar as pessoas, muito difícil, porque vai ter sempre um indivíduo que vai se querer melhor do que o outro. Então acredito que isso seja mesmo uma utopia, tornar o mundo mais justo. É muito difícil. Exatamente, é real. Muito bem. Agora eu vou pedir aos nossos participantes do painel, em sentido inverso, vou pedir para o Pedro iniciar, dizer aquilo que quiser dizer sobre este debate ou acrescentar alguma coisa que tenha deixado para esta fase. Não, enfim, vou reagir aqui a algumas intervenções, depois tentando voltar a algumas coisas que disse.
Em relação ao que disse o Axel e agora também por fim o Alberto Jacob, que a questão da visceral necessidade do homem dominar o homem, e o homem aqui com H grande, o ser humano, então, para ser mais inclusivo, isso é de facto uma fatalidade e não vamos mudar, nem pretendemos, nem conseguimos. Agora, há uma coisa que convém termos noção, é que a igualdade, o princípio da igualdade, lá vou eu para o campo da filosofia, não é sermos todos iguais. Eu nunca vou ser igual ao Axel, eu nunca vou ser igual ao Alberto Jacó e nenhum de vocês vai ser alguma vez igual a mim. Somos à partida diferentes. Ele não foi meu. Exato. Com pena, mas não. De facto, o princípio da igualdade é tratar de modo igual os iguais e tratar de modo desigual os desiguais. Porque se eu tratar de modo igual aqueles que são diferentes, vou estar a violar o princípio da igualdade. Se eu estiver a tratar de forma desigual aqueles que são iguais, estou a violar o princípio da igualdade. Portanto, a igualdade, como princípio pelo qual todos nos devemos lutar, é exatamente isto: é tratar de modo igual os que são iguais e tratar de modo desigual os que são desiguais. Não é tratar todos da mesma maneira, achando que todos são iguais. E isso é o primeiro passo para a injustiça. E, portanto, percebo o que dizes e efetivamente nunca chegaremos, provavelmente, à igualdade absoluta nesta concepção que vos estou a referir, que não está longe de ser minha, mas aquilo que devemos procurar fazer na nossa vida é exatamente isto: tratar todos conforme aquilo que eles são e não... Eu, sei lá, tenho uma filha pequena, não vou explicar-lhe qualquer coisa como se estivesse a falar com uma pessoa que tem um doutoramento, pois ela não é igual, o quadro mental dela não está adaptado àquilo, portanto, tenho que ajustar a minha... Agora, e ao outro, o doutorado, eu também não vou falar com o Beabás, porque para ele aquilo já não interessa. Isto é um exemplo, Ricardo. Em relação ao que disse a Inês, quanto à bondade, que é um valor inestimável, mas, e agora entra aqui um bocadinho também naquilo que disse, na minha perspectiva, se calhar um bocado já cínica de quem anda nisto há uns anos, interessa um pouco a bondade e a solidariedade. Aliás, isso invariavelmente dá aso a excessos e abusos e a estupidezes. Depois posso-vos contar alguns episódios. O que interessa, de facto, é a justiça. Também na concepção da igualdade que eu vos referi há bocado. E estamos a falar do mundo, não estamos a falar da minha casa, do meu círculo de amigos e de conhecidos e tal. Estamos a falar do mundo. E, by the way, quando a pergunta é feita, é possível um mundo mais justo, não é hoje ao final da tarde, é o futuro. Sabemos lá quando. E nessa perspectiva, sim. Aliás, comecei por dizer, se a pergunta fosse é possível hoje ao final da tarde, a minha resposta seria hell não. Pronto. O que eu queria dizer-vos é que aquilo que tem que mudar é a nossa matriz sobre a qual assenta o mundo. E mais uma coisa que não vai mudar é a necessidade saudável de sermos seres económicos e de gerarmos riqueza e, de preferência, partilharmos essa riqueza. Isso não vai mudar. É assim que a natureza humana é. E ainda bem que é assim. Aliás, porque se não fôssemos assim, já não podíamos ser recoletores, porque a natureza já não permite, já a destruímos. Mas, enfim, partindo do princípio que devemos ser seres económicos e que aquilo que nos mobiliza é a economia, independentemente de tudo isso, o que temos que perceber é como é que gerimos a economia. E por isso é que eu fui logo ao bugilis da questão. Independentemente do multilateralismo, que é interessante para os Estados poderem assumir os compromissos coletivos e atuarem em prol do mundo. Independentemente das políticas, dos referenciais e das diretivas e dos estándares e tudo isso, dos financiamentos, que haja a cooperação para o desenvolvimento, tudo isso, se tudo isso atinge o ponto ótimo, ou seja, se todos tiverem ajuda pública ao desenvolvimento na percentagem que está prevista desde 1950 e não sei o quê, ainda assim não estaríamos no mundo melhor. Só vai estar o mundo efetivamente melhor quando percebermos que as três dimensões fundamentais da nossa vida têm que estar equilibradas. E qual é que não está equilibrada? É precisamente a económica. E, portanto, para pôr a economia no lugar, portanto, ao serviço da humanidade e ao serviço do planeta, não precisamos muito de solidariedade e de bondade e de não sei o quê. Precisamos é de um sentido de justiça e percebermos, até de forma totalmente egoísta, que se não fizermos isso, vamos matar a galinha dos ovos de ouro e vamos deixar de ter lucro amanhã, nós e todos.
Portanto, é quase uma coisa totalmente racional e de contas. Portanto, os valores aqui, claro que são fundamentais, não estou nada a dizer que não são importantes, porque são, mas não são esses que vão fazer a mudança. Porque solidários somos desde que existe humanidade, justos tentamos ser desde que existe humanidade. E, enfim, e levou-nos à constatação de grande parte das pessoas que estão nesta sala de que nós estamos melhor. E pronto, e com isto calmo, já estou há algum tempo. Muito obrigado. Portanto, continuando agora com a Morena, por favor. Agora não vou fazer nenhuma dinâmica. Então, estava a refletir e tinha aqui 7 páginas de coisinhas escritas a partilhar com vocês, fazendo aqui um balanço, mas não vai ser o momento agora, depois posso falar com vocês noutra altura, mas estava aqui a refletir. Portanto, por um lado, dizemos que o homem vai querer sempre ser superior ao outro, que faz parte da natureza humana, e eu questiono quando é que nós podemos escolher o que é ou não é da natureza humana. Também é da natureza humana cuidar, também é da natureza humana colocar-nos em risco para defender os outros. Também é da natureza humana muitas coisas positivas que às vezes escolhemos não olhar. A verdade é que nem só da natureza humana se faz a humanidade, não é? E, portanto, nós não podemos escolher aquilo que vamos buscar do evolucionismo, e eu acho mesmo que aquilo que nós vamos construir depende da forma como nós escolhemos olhar para o próprio comportamento de todas as pessoas. Eu sou uma positiva realista, portanto, sou uma otimista realista. Mais do que otimista, tenho esperança, porque a esperança, quem é que conhece o conceito de esperança, mais ou menos? Okay. Então, a esperança, ao contrário do otimismo, não é um mero estado, é um traço que tem a ver com conseguir desenhar o objetivo para onde queremos ir, conseguir identificar o caminho para chegar e saber que temos a perseverança para, face aos obstáculos, continuar esse caminho. E, portanto, eu quero que quando saírem daqui são não fatalistas, não otimistas e realistas. Quero que saiam com uma esperança realista de quem sabe que o problema no mundo de dinheiro, não é falta de comida, não é falta de casas, é falta de gestão democrática, melhor dizendo, perdão. Portanto, nós sabemos que 1/3 da comida produzida desperdiçada, podíamos sim acabar com a fome. Nós sabemos que há muitas casas vazias em Lisboa, mas podemos sim acabar com a sua declaração de sem-abrigo. Nós sabemos que há muito dinheiro, e há nomeadamente muito dinheiro para a guerra. Se eu vos disser que há um projeto da ONU, depois espero que a Mónica fale um bocadinho melhor sobre ele, que permite salvar 87 milhões de vidas. Sabem qual é o dinheiro necessário para fazer isso? 23 milhões de euros, que é só o que é gasto, é um investimento para a guerra durante 3 dias de guerra. Portanto, nós podemos sempre acabar com a fome, nós podemos sempre acabar com a pobreza, nós podemos sempre acabar com a discriminação de género e racial, vamos precisar de muita gente. Ouvi alguém também falar de que era utopia. Há muito tempo atrás, de avião também era utopia. Há muito tempo atrás, nós podemos ser livres para a utopia. Quero dizer que tudo parece uma utopia até ser realmente feito. E a verdade é que a própria cultura tem um papel importantíssimo aqui. Porque quando foi que nós deixámos de conseguir imaginar um futuro coletivo bonito? Quando foi que os próprios filmes e as narrativas dos livros nos fizeram acreditar que é mais fácil chegar, vivermos a morte do que escolher aqui? Tenho uma coisa para vos dizer. Já há muita gente a adquirir bancas, já há muita gente a preparar-se para as ações climáticas, mas nem eu, nem vocês vamos para o outro planeta, nem vamos para banca nenhuma. Portanto, a solução que eu tenho para vos dizer, que é aquela que eu acredito, é que no poder popular reside não só a maioria, mas também a verdade. E não acredito nessa fatalidade que é impossível um mundo em que o homem não domina a natureza ao ponto a questionar, nem que o homem deixe de ser dominado pelo próprio homem, e quero dizer-vos também que nós não temos de depender da bondade das pessoas. Nós acreditamos que é preciso essas regras, essa justiça, esse escrutínio, essa percepção política, para que não tenhamos de depender da bondade das pessoas que estão nesses espaços de poder. Queremos que hajam essas regras. E por fim, para concluir, eu não quero apelar a que as pessoas sejam só empáticas, porque na verdade o que eu aprendi no ativismo é que a melhor forma de mobilizar as pessoas não é só explicar-lhes como é que elas podem melhorar a vida dos outros, mas acima de tudo procurar o seu self-interest, ou seja, o que é que te move? Como é que tu vês que a crise climática, da habitação, do trabalho precário, como é que isso te impacta a ti? E depois percebemos que só juntos conseguimos mudar as coisas e que dependemos uns dos outros para sobreviver, e aí sim temos a vantagem evolutiva, que se só sobrevivemos juntos, então é por aí que a humanidade tem de ir. Muito obrigado, Morena. Agora, a Mónica, por favor. Obrigada. Estava aqui a seguir
a conversa e há sempre uma pergunta que eu me faço, que é quem é que são essas pessoas que têm esses sentimentos que não sejamos nós, não é? Nós estamos a falar de nós, não é? Da pessoa que quer explorar, somos nós. E, portanto, eu não me consigo alienar desse coletivo chamado humanidade. Portanto, é a única reflexão de valor de valores que eu queria aqui fazer. Portanto, e, e, ah, e aos colegas que falaram, aos participantes que falaram da exploração, eu não me revejo nisso. Eu não sou uma, não sou uma de vós nessa matéria. Eu acredito que toda a gente tem direito a viver com dignidade. Eu acho que a justiça não é um valor vazio. E acho que a equidade tem que ser a pedra de toque de tudo que nós construímos. E por isso vim trabalhar para as Nações Unidas. Se não acreditasse nisso, teria ido trabalhar para outro sítio qualquer, acho eu. Mas isto tem a ver com. Eu vi a Mónica passar aí há pouco nas imagens e estava-me a lembrar de um exercício que fizemos várias vezes, que é ir aos programas dos partidos políticos e verificar quantos é que têm referências, por exemplo, à cooperação para o desenvolvimento, quantos é que tinham na sua parte de política externa, que era sempre demasiado exígua, não é? Quantos é que tinham os seus empenhos de multilateralismo e dizer às pessoas que estão na sala e a quem nos possa estar a ouvir que o nosso voto continua a ser uma arma extremamente poderosa, não é? E como diz aqui o movimento há uma tarja do movimento sufragista feminino aqui no Reino Unido que diz nenhuma mulher que se respeite deve votar num partido político que não a respeite. E, portanto, eu acho que este mantra é extensível a todas as áreas da nossa existência. Vamos votar em partidos políticos que nós achamos que dão voz àquela que é a nossa visão para o mundo. Não vamos partir do princípio que há uns outros que decidem por nós, não decidem por nós. Nós temos este instrumento absolutamente extraordinário que é reivindicar uma determinada ação política. Somos muito calmos, somos demasiado pacíficos. Isso é uma escolha pessoal que cada um tem que fazer. Eu gostava de ver essa apropriação de que as políticas são resultado das nossas ações e que nós precisamos de boas políticas públicas para corrigir estas desigualdades e estas assimetrias. E, portanto, esta questão do escrutínio e da apropriação pessoal destas agendas acho que é muito importante. Queria dar só duas notas que talvez ajudem a instilar aqui um bocadinho otimismo. Nós, Nações Unidas, vivemos sobretudo contribuições de Estados. A minha agência, que é um fundo criado pelas Nações Unidas, vive totalmente de contribuições voluntárias. Não temos cotas pagas pelos Estados. Portanto, nós estamos constantemente, e eu estava a ouvir o Pedro e estava-me a lembrar disto, nós estamos constantemente a fazer uma coisa que se chama o retorno do investimento. Ou seja, nós estamos constantemente a fazer os cálculos e os instrumentos de advocacy que dizem por cada dólar investido nesta matéria, o Estado pode poupar não sei quanto em quantos custos de saúde pública. A verdade é que esta narrativa do retorno no investimento é um forte aliado às políticas de desenvolvimento nacional e internacional, porque há provas documentadas do potencial que se conseguiria libertar, por exemplo, se atingíssemos a igualdade de género. Portugal é um dos países onde a questão da baixa de natalidade está a dominar muito o discurso público. Eu bem sei, estas 2 últimas semanas não falei de outra coisa. A verdade é que Portugal, tal como outros países desenvolvidos, isto é um fenómeno que está a acontecer na maior parte dos países desenvolvidos. As pessoas não estão a ter o número de filhos que querem. Não há aqui um ótimo populacional. Percam a ideia de que há um valor de ouro. Os demógrafos gostam desses valores para orientarem as discussões políticas. Mas não há um ótimo populacional. As pessoas devem ter o número de filhos que querem. Portanto, há aqui uma dimensão de direitos. E, portanto, muito do mundo desenvolvido está a passar pelo mesmo fenómeno, que são quebras de taxas de natalidade. E isto está a provocar algum alarme, mais uma vez, demográfico. As pessoas estão-se a perguntar como é que se vai manter a sustentabilidade da segurança social, do nosso estado de bem-estar. A verdade é que uma das respostas que nós temos dito é, primeiro, criem as condições para as pessoas terem o número de filhos que querem, porque é isso que é importante. Não é? E nós sabemos porque é que as pessoas não têm o número de filhos que querem. É, sobretudo, as condições económicas, seguidas pela desigualdade de género,
quase em execo com as questões de saúde, as pessoas estão a adiar a gravidez, e isto está a gerar problemas de fertilidade mais baixa, até de infertilidade. Pronto, era uma conversa muito mais longa e que não é para aqui. E depois, uma das coisas que as pessoas nos disseram no último grande relatório que fizemos foi que 1 em cada 5 disse-nos que não iam ter filhos porque não têm esperança no futuro. Isto sim parece-me uma coisa difícil, não tem esperança no futuro, tem medo das guerras, das pandemias, das alterações climáticas, etc. Pronto. Estou-me a desviar um bocadinho para dizer que nos países que estão de facto com estes problemas de assimetrias, e isto gera desigualdade, eu pergunto sempre: têm a certeza que realizaram a igualdade de género, que todas as mulheres que querem ter acesso ao mercado de trabalho o têm nas condições de poderem exercer toda a sua produtividade? O fim da discriminação vai libertar na economia mundial trilhões de dólares. As contas estão feitas. O fim da violência permite ao Estado poupar milhares. Desculpem, eu estou a ser um bocadinho. Eu estou a ser um bocadinho. Não sei, não me lembro agora da palavra. Estou a ser um bocadinho cínica, mas eu acho que às vezes é importante, não é? A eliminação da violência permite ao Estado poupar milhões em custos de tribunais, milhões em custos de saúde, além da dignidade que aumenta nas pessoas, não é? Portanto, nós sabemos como fazer isto. É por isso que eu acho que o mundo mais justo passa por políticas internas de redistribuição de riqueza, e nós sabemos que não falta dinheiro no mundo. Ele está altamente mal distribuído, está muito concentrado na mãos de alguns, mas depois nós temos exemplos. Eu estava a dizer, nós somos totalmente financiados por contribuições voluntárias. Não vos vai surpreender se eu vos disser que o nosso maior contribuinte é o Estado, são os Estados, não é? Depois temos muito dinheiro do setor privado, mas é altamente encorajador ver, por exemplo, os nossos programas de doação individual, quando entram no Facebook ou no Instagram e veem lá um apelo que nós estamos a fazer para kits de parto nos países em conflito e que custam 4 dólares, 3, 5 dólares. Não imaginam a quantidade, as milhares de doações que nós recebemos de pessoas que dão 3 dólares, dão 4 dólares, algumas dão 1000. Ainda há pouco tempo tivemos, acho que fiquei frozen. Alguns dão 1000, ainda há pouco tempo tivemos uma doação de uma pessoa que decidiu nos dar 1 milhão de dólares. Portanto, há solidariedade, as pessoas são solidárias. As pessoas precisam é de perceber que com a sua solidariedade também podem ajudar a transformar o mundo. E não podemos viver desta solidariedade, das doações. Isto tem que ser políticas públicas estruturadas. E para isso é um bocadinho revelar quais é que são os instrumentos que funcionam, não é? Por exemplo, e vou-vos dar só um e prometo que termino com isto. Nada transforma as sociedades como bons cuidados primários de saúde. Nada transforma as sociedades como isto. Uma população que tem acesso a serviços de saúde, de acordo com aquilo que nós chamamos de abordagem baseada em direitos humanos, não é? Têm que ser acessíveis do ponto de vista físico, têm que ser acessíveis do ponto de vista financeiro. Isto em inglês resulta melhor porque as palavras são diferentes. Acessíveis do ponto de vista financeiro, ninguém pode ficar sem acesso aos cuidados de saúde porque não tem dinheiro para os pagar. Têm que ser aceitáveis do ponto de vista cultural. Não vale de nada montarem um serviço de saúde que tenha barreiras culturais e daí a importância de uma abordagem interseccional e com mediadores culturais a ajudarem a desenhar os programas. E tem que ser serviços de qualidade. Este investimento transforma sociedades. Aliás, nós temos cada vez mais exemplos de países que deixaram de investir nos seus programas de saúde e, mais uma vez, de acesso universal à saúde e de cuidados primários de saúde, e como isso está a fazer retroceder os ganhos de desenvolvimento económico. Já para não falar da questão dos direitos humanos e da questão do desenvolvimento social. E, portanto, há instrumentos, nós sabemos como fazer. Como dizia o nosso Almada Negreiros, não é? Ele dizia que quando eu nasci todas as palavras que haviam de salvar a humanidade já estavam escritas, só faltava mesmo era salvar a humanidade. E eu acho que nós estamos num momento desta história, desta nossa história coletiva outra vez. Nós sabemos como fazer isto, nós sabemos o que é que resgata a dignidade às pessoas, nós sabemos como fazê-las viver com mais qualidade. Falta de facto alguma visão de longo prazo nas políticas públicas e de facto essa é uma crítica que se pode fazer, não é? Nós estamos sempre muito reféns de ciclos políticos que são muito curtos. Eu dizia numa entrevista a semana passada, eu gosto muito de um provérbio, agora não me lembro de que país é porque estou um bocadinho cansada,
mas é aquele que diz que nós devemos plantar as sementes de uma árvore à sombra da qual nunca nos vamos sentar, não é? Porque nós continuamos com panaceias e com pequenos remédios às várias crises que agora estão, ao que parece, num ritmo aceleradíssimo e que fazem com que os jovens que estão sentados nessa sala estejam com esta visão de que não é possível construir um mundo mais justo. Claro que é possível construir um mundo mais justo. Eu sou o produto de uma sociedade que apostou na educação, que apostou no Serviço Nacional de Saúde, que apostou no empoderamento das mulheres. Eu nasci antes da Revolução, em Portugal, e, portanto, a minha vida é uma história de possibilidades. E, portanto, eu quero que todos os outros, o passeio do privilégio que tu fizeste, Morana, eu quero que as pessoas, quando fazem esse passeio e essa reflexão, consigam eliminar cada vez mais formas de discriminação, porque algumas delas resultam de políticas públicas. Eu já falei demais, mas isto é um tema do qual me apaixona tremendamente. E obrigada, Fernando, obrigada. Não falaste nada demais. Obrigado, Mónica. O Pedro disse-me que queria dizer duas coisinhas. E que, à semelhança da Mónica, isto também é um tema que me apaixona e estou aqui agarrado à cadeira para não começar a falar. Mas pô, aqui só duas coisas, espero que sejam rápidas. Uma é uma história real que se passou comigo há 22 anos e que ilustra um bocadinho porque é que eu tendo a desvalorizar, embora pondo no seu devido lugar, e é um lugar bastante elevado, os princípios e os valores que defendemos para resolver este tipo de problemas. História muito rápida. Dia 26 de dezembro de 2004, tsunami no Sudeste Asiático. Trabalhava eu como diretor executivo da Plataforma Portuguesa das ONGs, que coordena o trabalho das ONGs, e vários quiseram intervir. Muita gente do país que viu aquilo nas notícias quis intervir. O governo queria intervir, toda a gente queria intervir, portanto era preciso consertar aquilo. Apesar de estar de férias, tive que voltar para o escritório e lembro-me nesse dia de ter estado mais ou menos 2 horas ao telefone com uma senhora viúva de um industrial têxtil, algures do Norte, que queria oferecer para a plataforma enviar para o Sri Lanka, era especificamente para o Sri Lanka, um contentor de 40 pés de luvas de lã. E tinha que ser para o Sri Lanka. E eu tinha alguma dificuldade em explicar à senhora que no apogeu do desenvolvimento, o Sri Lanka jamais precisaria de luvas de lã, porque é um país subtropical, portanto, o clima, a menos que, enfim. Mas pronto, tirando essa parte caricata, o facto é que demorei 2 horas e não 2 minutos, porque a generosidade da senhora era genuína, a bondade da senhora era genuína, o dinheiro, os recursos que ela ia despender para oferecer o contentor de luvas de lã era genuíno, portanto, tudo isso era genuíno. Mas ia resolver o problema de alguém? Não. E como é que eu consegui convencer a senhora que aquilo era um disparate? Portanto, as emoções são fundamentais, mas têm que ser ilustradas com a realidade. Ora, o mesmo valor que custaria encher e transportar um contentor, de fretar um avião para o levar para o Sri Lanka, ou ir para um navio que chegaria lá quando o Sri Lanka aí se calhar já tinha neve, para usar as luvas. E tudo isso, se passasse o cheque e se transferisse para uma organização local de confiança que localmente, porque a Indonésia, que foi a parte mais afetada, tem 1.600 ilhas, isto foi na Banda Aceh, é uma das 1.600, portanto, a Indonésia continua a funcionar. A verdade é que a utilidade daquele dinheiro aplicado localmente reduziria custos de transação brutais, favorecia a economia local e chegaria efetivamente aos destinatários, provavelmente com muito mais utilidade. Portanto, isto é um exemplo que se passou e que infelizmente se passa cada vez que há a histeria coletiva, a que chamam solidariedade em Portugal perante uma catástrofe natural ou outra, é que as coisas são feitas de forma irracional, emotiva, e não desvalorizo a bondade, a solidariedade, o sentido de justiça, tudo isso, mas que se faça isso com maturidade e com racionalidade. Agora, a segunda questão, não desvalorizo de modo algum as políticas públicas, os multilateralismos, as organizações internacionais, as nacionais, tudo isso. Tudo isso é importante, mas podemos já dizer com alguma confiança, porque tudo isso existe e está a evoluir já há décadas, e não estamos a ir a muito lado. E porquê é que não estamos a ir a muito lado?
porque teimosamente a economia continua a desviar isto tudo. Aqui a Mónica, que também foi referida pela Mónica, a outra Mónica, trabalha há muito tempo na questão da incoerência ou da coerência das políticas. E, de facto, isso é o que falta. Por exemplo, neste momento, está o Brasil, país que é a porta-estandarte da ecologia, porque tem no seu território o pulmão do mundo e tal. Quiseram que a COP fosse feita lá, promessas de paraíso para o mundo. Sabem quantos barris de petróleo é que foram extraídos ontem no Brasil? Recorde absoluto do país em toda a sua história de extração de petróleo. Até escrevi aqui. E até tenho que pôr os óculos. 4,24 milhões de barris. Num só dia. Num só dia. Ora bem, é esta incoerência que não nos vai levar a lado nenhum. Uma coisa é dizer de boca cheia que temos de ter um planeta, não sei, e outra coisa é agir em conformidade. Portanto, também, claro, políticas públicas, ótimo, mas políticas públicas já agora coerentes com tudo o resto. A Mónica, não esta, mas a que está em Londres, também falava das políticas públicas para a distribuição da riqueza. Ótimo. Inteiramente a favor, sejam elas de esquerda, de direita, ou de cima, ou de baixo, pouco me importa. Agora, quando é que elas, existindo, não são implementadas? Quando os recursos, por razões económicas, são desviados para os fins contrários àqueles que estão propostos nas políticas de distribuição de riqueza. Portanto, aquilo que tem que mudar não é as políticas públicas, não é as palavras, citando também o Almada Negreiros, não é aquilo que já foi inventado e que é bem inventado e que está em curso de implementação. Aquilo que efetivamente tem que mudar é a nossa atitude perante os recursos. E sublinho aqui o nosso. E ainda bem que a Mónica começou por dizer há bocado que a humanidade somos nós, não são eles. Somos nós. Aqui só há a segunda pessoa do plural. Não há cá outra. Claro que há com responsabilidades diferentes e distintas, e mais uma vez não vamos, para realizar o princípio da igualdade, obrigar os não políticos a comportar-se, a tomar decisões políticas e vice-versa. Portanto, cada um tem o seu papel. Agora, aquilo que efetivamente devemos fazer é, à nossa pequena escala, contribuirmos para esta coerência. Ora, se nós queremos um mundo mais justo, temos que construir um mundo mais justo. Portanto, não posso querer ter que o telemóvel, cada vez que sai um novo modelo, quero ter esse telemóvel, fast fashion, camisolas de todas as cores, os ténis da coisa, e comer comida que vem da Nova Zelândia. Tem que ser coerente. E, portanto, o enorme desafio da humanidade, em particular da nossa geração, é ser, e todos vocês os que falaram valorizam isso, criam, não acreditam, mas criam um mundo mais justo, mas isso está também nas vossas mãos, na vossa pequena escala, e na nossa, de cada um. E, portanto, este é que é o grande desafio. E com isto me calo também. Mais um. Ok. Second round. O meu lado direito não falou, portanto vai falar. Falei demais. Não, aqueles ali. Eles sabem que eu estou a falar deles. Vá. Seguramente vocês têm interrogações, questões, opiniões, provocações e outras coisas terminadas em ões. Portanto, força. Não, tu já falaste. Mas não gosto da tua camisola. Já estou a palavra, Axel, está bem? Já estou. Olha, tu, sim, falas sempre, hoje estás calado porquê? Obrigado. Ok, tá. Eu acho que, a um nível muito superficial, é possível um mundo mais justo e bom e positivo, mas para isso acontecer era necessário ir mais fundo. Eu pessoalmente acredito que as pessoas são ineravelmente, não vou dizer más, mas acho que as pessoas são ineravelmente egoístas e quando a sobrevivência de uma pessoa quer literalmente não ter comida ou emocional está em jogo, eu acho que os indivíduos são capazes de muita maldade, tanto na vida pessoal como na vida coletiva. Um exemplo muito rápido é, por exemplo, na União Soviética, quando entre os fomes do Stalin, era muito comum os próprios pais que não tinham comida chegarem ao ponto de canibalizarem os próprios filhos. Portanto,
eu acho que é preciso resolver muitos problemas, porque é muito fácil nós falarmos de empatia, obviamente que a empatia é algo fantástico. Mas, por exemplo, se estivéssemos todos numa ilha aqui, sem comida, quantos dias é que ia demorar até os nossos instintos mais primais? Primitivos começarem a soltarem-se? É isso, basicamente. Há uma série agora do Deus das Moscas, e leiam o livro e vejam a série, é um bocadinho essa. Eu vou roubar aqui 2 minutinhos também antes de passar a mais alguém, porque pronto, aproveito que estou com o microfone. Ahm, eu trabalho também na sociedade civil, de diferentes formas, há mais de 20 anos já, não sou tão antigo como alguns, mas já partilho o percurso há muitos anos e conheço muito bem as pessoas que estão aqui e é bom revê-las também. E sinto sempre que foi sempre um bocadinho frustrante para a sociedade civil trabalhar nestas áreas, porque percebendo que, e como já se falou aqui, que houve uma grande evolução desde os anos 90 até agora, e essa evolução positiva em muitas áreas não podemos esquecê-la e devemos ter presente, a sociedade civil também sempre soube que esses avanços eram facilmente reversíveis, como estamos a ver agora. Portanto, não havia, e sentia-se que não havia, e meia culpa também da sociedade civil, que muitas vezes não contribuiu o suficiente para criar as estruturas locais para que depois as instituições governamentais ou a sociedade civil local conseguisse prosseguir com o trabalho que era feito, mas estamos a ver que todos os benefícios que tínhamos ao nível da saúde, ao nível da educação, são facilmente revertíveis, e própria democracia, e aí já não falo só nos países menos desenvolvidos, a própria democracia é facilmente reversível, lentamente, e com ela vem esta amorfia de muita gente e este pessimismo que depois impede que, a partir do voto e da democracia, façamos mais um bocadinho do que fazemos, porque não basta, quanto a mim, colocar o voto na urna e depois deixar os governos soltos para fazerem muitas coisas de que nunca nos falaram que iam fazer. E acho que a mobilização, principalmente em Portugal, para estas causas é muito pouca, e nós estamos sempre a perguntar o que é que podemos fazer, e eu também deixava aqui uma pergunta à Morana, que tem esta perspectiva ativista e que já nos estimulou aqui também o pensamento, porque também enquanto organizações da sociedade civil, e a Mónica Silva, que aqui está, têm demonstrado sempre muita dificuldade, a ideia de que é cada vez mais difícil trabalhar com jovens sobre estes assuntos, e desta parte da educação e desta sensibilização a partir das escolas, não só da universidade, mas ensino secundário e até primário, que as pessoas entendam o que podem fazer para se mobilizar, e que não é só na altura do voto, é manifestando-se, é participando em manifestações, em petições, todas essas coisas, mas mostrando a sua voz. Isso é o que tem sido mais difícil, e daí vem também o pessimismo, a amorfia, porque todos os dias somos bombardeados com as notícias chocantes da guerra e de situações que pensávamos que não íamos ver, e muitas vezes mudamos de canal. Eu faço muitas vezes, porque infelizmente também preciso de respirar fundo e não ser bombardeado todos os dias com essas notícias, e vemos muito poucas notícias boas que também existem, e vemos muito pouco falar sobre os efeitos desta retirada de fundos de repente, que leva a que muitos dos benefícios que tivemos estejam a andar para trás muito rapidamente, sem haver capacidade para repor e para colmatar todas essas coisas. Portanto, é um momento muito difícil. É um momento muito difícil, o otimismo é mais difícil, mas baixar os braços também não pode ser assim tão fácil, e é isso que eu sinto que tem faltado também para combater este decréscimo democrático que vemos, e também o facto das instituições internacionais atrás do que é transmitido pelos pontos mais extremos que vêm da direita,
vão atrás disso para tentar, não sei agradar a quem, e muitas vezes a incoerência fica mais visível e é constante esta incoerência de tirarmos com duas mãos o que estamos a dar com uma, que o Pedro Krupensky também já falou. Eu deixo sempre a mesma pergunta, então, Morana, de que forma é que nós podemos continuar a trabalhar enquanto pessoas e enquanto organizações da sociedade civil para aumentarmos esta mobilização, porque nós vemos quando trabalhamos com os jovens, que é muito, muito difícil até combatermos este pessimismo. Desculpem lá ter falado. Sim. Vou dar a palavra, mas não resisto. Acho que as coisas, mas vou pegar em duas. A primeira é a seguinte: está bem estabelecida uma narrativa com teóricos e influenciadores, e que é muito falada e influencia muito as pessoas mais ricas, e particularmente nos Estados Unidos da América, que abertamente dizem que eu sou darwinista social. Basicamente, o que eles querem dizer, e portanto isto foi repetido e é fácil de explicar, o que querem dizer é que os pobres são pobres porque querem. E nós não temos nada que os ajudar. Esta história da cooperação, quer internacional, quer nacional, quer de ajuda, não sei o que, só é um fator negativo. Porque leva a que as pessoas, em vez de lutarem pela sua própria sobrevivência e conseguirem avançar na sua própria vida, acomodam-se a um conjunto de nativos, de subsídios e de não sei o que mais. Portanto, eu sou darwinista social. Se há sem-abrigos, se há pobres, o que passa, na verdade, é que essas pessoas não lutaram o suficiente para subir na vida. O meu pai fez isto, o meu tio fez aquilo, não sei o que mais. Esta narrativa é uma narrativa muito instalada e que é muito, como se diz, e é deliberadamente disseminada em círculos. Eu me lembro de ter visto há pouco tempo uma pessoa que na economia, apesar de eu não ser economista, é considerado como provavelmente um dos dirigentes políticos mais eficazes no século XX, que é Lee Kuan Yew, que foi dirigente de Singapura durante o tempo em que Singapura é um pouco mais que uma cidade-estado, mas que conseguiu transformar, digamos, ou quando dirigiu a transformação daquele pequeno país num país desenvolvido, portanto, de alto rendimento neste momento, de elevada tecnologia, e deu uma entrevista aos 94 anos, um pouco antes de morrer, em que eu assisti a essa entrevista, em que a jornalista lhe perguntava, mas diga-nos lá, qual é o seu segredo, como é que você conseguiu, de facto, transformar um pequeno país, uma economia pobre, etc., num dos países mais ricos do mundo, em que toda a gente tem educação superior, etc. E ele diz, você sabe, eu sou darwinista social. Eu sou darwinista social. Eu acabei com essa treta de subsídios nativos e não sei o que mais, e obriguei as pessoas a trabalhar. Têm que trabalhar. Têm que fazer pela vida, têm que ser disciplinados, têm que estudar, têm que não sei o que, e depois têm que fazer uma série de coisas que nós consideramos corretas, ativistas ou não ativistas, etc. Portanto, o que eu quero dizer é que temos, inclusive, do lado de pessoas que até temos a tendência a dizermos aquele líder foi um líder muito interessante, foi uma espécie de déspota iluminado, neste caso concreto, aquele senhor. Mas depois há outros tipos que apoiam o J.D. Vance, particularmente o vice-presidente dos Estados Unidos, até mais do que o Trump, que são uma dúzia de pessoas altamente ricos
e que fazem todos eles, eles próprios dizem, nós somos darwinistas sociais. Portanto, nós vamos apoiar um presidente que não é só uma questão da America First, é pura e simplesmente nada destas tretas das esquerdas festivas que andam para aí a distribuir dinheiro para os pobres e a dar subsídios e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, esta narrativa existe, tal como existe uma segunda narrativa que é, e também os Estados Unidos são um exemplo muito concreto, que é uma narrativa de desmobilização. Não vale a pena votarmos porque nada muda. Não vale a pena votarmos porque nada muda, portanto a gente não vota. E o grande problema neste momento é que nós temos uma opinião pública largamente contra as atuais políticas internas, para não falar das externas, da atual administração, simplesmente não votam. Felizmente, ao nível da juventude, contrariamente talvez àquilo que o Pedro disse aqui em Portugal, etc., há uma mobilização muito grande nos Estados Unidos da América, exatamente relativamente ao voto. Portanto, eu queria também transmitir, trazer-vos estas duas noções, e todas elas levam ao seguinte: temos que pensar, temos que nos perguntar e temos que ter uma opinião relativamente às coisas, porque não se trata, desculpa Pedro, eu concordo com tudo o que tu disseste, com uma ressalva. Eu acho que devemos, acho que sim, e Morena, acho que sim, que é absolutamente fundamental apontarmos para a mudança de atitudes e de comportamentos individuais, mas a razão de ser de grandes desigualdades, desigualdades pornográficas, vamos dizer assim, que se passam no mundo, tem a ver exatamente com quem nos está a dirigir, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico. Isto também passa-se nos países pobres, passa-se nos países ricos. Portanto, tem que haver uma ação política para tirar essas pessoas de lá e por lá outras. Portanto, há também aqui um ativismo político absolutamente político relativamente à sociedade, para além das questões dos comportamentos individuais. Esta minha intervenção não surgiu para nada, como habitualmente vocês estão habituados, aliás, nas minhas intervenções, mas de qualquer maneira está feito. Eu perguntava se alguém quer tomar a palavra agora, antes de dar. Eu sei que tu queres. Do Axel, eu chamo-lhe sempre Alex, mas o problema é que eu sou disléxico, ele é Axel, pronto, Axel, força. Eu é só para responder em relação à parte do pessimismo. Eu não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de ser realista. Hoje nós vemos como é que está o mundo e vemos como estão a falar das notícias. Eu acho que sim, vemos como é que estão as notícias hoje, vemos como é que está o mundo e ainda por cima nós estamos em relações internacionais, seguimos isso de ainda mais perto e eu acho que sim, nós podemos ver que nós estamos mais perto hoje de chegar a um mundo ainda mais injusto do que chegar a um mundo mais justo com as políticas que estão hoje no poder, ou até no passado, que seja políticas de direita ou políticas de esquerda, não mudou, por exemplo, pá, não sei, ditaduras como a de Stalin ou ditaduras do Hitler ou o que seja, vimos que são injustas. Qualquer das duas maneiras, há problemas, há crises nas duas, e ao longo dos anos, que seja a partir desde a Idade Média, com reis, ou até hoje em dia, nós vemos que esse problema de justiça já existe há milhares de anos e que não, está bem, evoluiu, se calhar evoluiu, mas não evoluiu assim muito e não vai evoluir nos anos futuros porque, como a minha colega Inês disse, as maiores riquezas do mundo, as pessoas mais ricas ou os países com mais dinheiro, elas não vão querer evoluir porque elas aproveitam dessa injustiça que há no mundo. Então sim, não é uma questão de pessimismo, mas realismo. Olá, eu chamo Elvia e eu tenho uma cena a dizer sobre a questão do pessimismo, né, que o Axel disse. Eu acho que isso parte um bocadinho do que nós vemos nas notícias, mais uma vez, porque cada dia que passa parece que nada melhora, tem sempre mais conflitos e mais guerras, mas ao meu ver é possível sim haver um mundo mais justo, porém existe muito trabalho
que tem que ser feito até chegarmos a esse objetivo, mas eu acho que um ponto crucial para mim é a diminuição das desigualdades, que dando mais oportunidades às pessoas que pronto, não têm tanto acesso às coisas, por exemplo, como a educação, eu acho que nós, dando os pequenos passos, as pequenas coisas que se em certos países não há, acho que conseguimos caminhar para um mundo mais justo, mas eu sinto que também o nosso papel, por exemplo, como estudantes, como pessoas que fazem parte de uma sociedade, nós também temos um papel super importante para caminharmos para ali, porque nós não podemos só querer mudanças das pessoas que nos governam, né? Porque, pronto, né? Cada dia mais a gente vê que as políticas estão mais complicadas e que tem de haver uma mudança interna nos governos e em certas organizações e tudo mais, mas eu sinto que, por exemplo, eu como estudante, estando aqui a ouvir, eu posso fazer sim alguma coisa para trabalhar, não é? Nós como sociedade, por exemplo, podemos fazer alguma coisa para trabalhar também para chegar neste objetivo. Claro que não é só com o trabalho de um ou do outro, nós como sociedade, como país, acho que temos muito que espalhar esse tipo de mensagem para as pessoas para chegarmos nesse objetivo. Alguém mais? Sim, por favor. Olá, bom dia. Eu sou só meia aluna do professor Fernando, estou aqui um bocadinho emprestada. O meu nome é Andréa e eu ouvi com muita atenção todas as participações dos meus colegas e as intervenções dos professores. A doutora Mónica falou da questão do voto, que eu continuo a achar que é fundamental, mas depois do voto há todo um outro trabalho que eu acho que nós, enquanto sociedade civil, enquanto ativistas e enquanto estudantes, enquanto pessoas que têm de estudar para estar bem informadas e conhecer aquilo que querem para a sua vida, temos de fazer mais. E em questão de políticas públicas, eu acho que nos falha aqui uma questão que é a da responsabilização, o accountability das pessoas que tentam implementar essas políticas públicas. Ou seja, há pouco escrutínio e há pouca verificação do que é exatamente pretendido com determinadas políticas ou com a apresentação de propostas que nem sequer estavam inicialmente previstas em programas eleitorais, por exemplo. Portanto, há aqui para além de eu achar que há muito pouca qualidade em quem nos governa, qualidade enquanto pessoas e enquanto profissionais. Há literalmente gente incompetente. E isso também tem que ser um fator que deve ser escrutinado. Eu também defendo que há um patamar mínimo de oportunidades para todos, que o Estado deve ser responsável por conseguir providenciar. Eu sou uma defensora acérrima da escola pública, da saúde tendencialmente gratuita. Sim, não sou contra quem queira ter mais dinheiro, com quem queira ter melhores condições de vida, mas isso não impede que eu defenda que todos devemos ter as mesmas oportunidades à partida. E depois quem as aproveita, muito bem. Mas eu defendo que o Estado deve ter essa função inicial de providenciar determinadas coisas que nos permitam abater desigualdades que existem logo à partida. Ninguém tem culpa de nascer numa família com mais dinheiro ou menos dinheiro. Mas, de início, todos devemos ter direito às mesmas oportunidades. E isso eu acho que o Estado deve garantir, seja de direita ou de esquerda. Claro que isto depois implica um conhecimento do espectro político e dos partidos políticos que eu acho que muitas vezes nos falha, mesmo quando vamos votar. E depois do voto, ok, votamos, e as pessoas às vezes ficam surpreendidas com determinadas
coisas que são apresentadas no Parlamento, mas votaram naquelas pessoas. Portanto, acho que temos que ter muito cuidado em quem votamos e em quem pomos na Assembleia a representar. Porque aquelas pessoas, nós votamos nelas, não conheço a pessoa que foi eleita por Lisboa. Pois, mas se calhar devemos conhecer. Temos que exigir mais dessas pessoas. Eles devem-nos isso. Eles devem-nos isso. Eles estão lá, são servidores do Estado, e enquanto as pessoas não perceberem que estão lá a servir o Estado e não a servir-se do Estado, que é o problema da sociedade atual, nós não vamos sair, desculpem a expressão, da cepa torta. E, portanto, eu tive uma filha com 42 anos, muito por culpa daquilo que a doutora Mónica referiu há pouco, que tem a ver com o atrasar da nossa maternidade, porque queremos fazer outras coisas, porque não houve oportunidades, porque não havia condições. Nunca vai haver. Eu continuo a achar que não tenho vida para ter uma filha, ou que o meu trabalho vai ficar prejudicado porque sou mãe, ou que o meu papel como mãe vai ficar prejudicado por eu ser trabalhadora. E, portanto, acho absolutamente horripilante que, quando há políticas que são muito positivas, vou dar um caso muito concreto, que foi a questão da creche feliz, por exemplo, que Portugal atribuiu a partir de 2021 que todas as crianças têm direito, até aos 3 anos, a creche gratuita. Eu acho inadmissível que pessoas que, por não terem usufruído disso, me venham dizer: tiveste sorte, ou é de alguma forma injusto que agora tenham. Não! Eu acho muito bem, mesmo que eu não tivesse tido direito, que os próximos, os que venham a seguir de mim, tenham direito e que seja alargada. E que até aos 5 anos os miúdos possam ter creche gratuito, porque é fundamental. Eu não posso criticar porque uns tiveram e agora outros deixaram de ter, ou porque na altura não havia. Chama-se evolução. E parece-me que a nível político estamos a entrar numa fase de retrocessos de muitos direitos. Desculpem se isto está a parecer um tratado de defesa do Estado e de algumas coisas que eu acho que o Estado deve assegurar, mas sinceramente o mundo mais justo começa dentro da nossa casa e, como todos vocês já referiram, muito mais próximo do que com grandes atividades e com grandes doações, porque se formos todos mais responsáveis e mais acutilantes naquilo que queremos para nós e para os outros, o mundo começa a ser mais justo imediatamente. Pode não ser esta tarde, mas começa a ser mais justo muito mais depressa. Era só isto. Obrigada. Muito bem. Última questão a saber. Caso não haja, seguramente que eu tenho. Está ali. Por favor. Vou ser muito breve. Um bocadinho aqui no seguimento do que já foi falado, esta dificuldade, eu acho que é fundamental a nível da responsabilização individual, não é? Porque nós só podemos querer ter um mundo mais justo se pararmos com este discurso de que as coisas não mudam porque eles, ou porque há sempre alguém que é responsável, ou porque há sempre alguém que toma decisões, há sempre alguém que tem as culpas. Então é muito fácil nós descartarmos esta nossa responsabilidade individual, que no fundo é global, é coletiva, não é? A nossa responsabilidade individual interfere no coletivo e então é muito fácil nós descartarmos dessa responsabilidade e colocarmos as culpas sempre nos decisores políticos, nas pessoas que estão no poder, nas pessoas que tomam decisões. E agora aqui é que entra a minha questão, um bocadinho ali como referiu, que trabalho com jovens, como é a dificuldade e o desafio que é nós conseguirmos transmitir esta urgência e esta necessidade de que precisamos que as gerações se responsabilizem, que as pessoas ponham a mão na consciência e percebam que para haver uma mudança coletiva é preciso que haja uma mudança individual nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nestas pequenas coisas de votar, pequenas que não são pequenas, não é? Obviamente. Mas é este desafio,
inércia, vemos tantas coisas nas notícias que acaba por ser o nosso habitual e já não tem a mesma importância. Então, como é que nós invertemos aqui esta postura? No fundo, é isso. Muito obrigado. Eu vou dar agora a palavra aos nossos participantes, oradores. Não resisto a lembrar-me de uma aluna minha do primeiro semestre, que, enfim, voltará a ser, se Deus quiser. Eu estava a falar comigo, estava a dizer assim: epá, isto aqui na universidade está tudo errado, os jovens não estão organizados, a associação académica não faz nada, não sei o que, não sei o que mais, não sei o que mais. E eu perguntei-lhe assim: e então qual é o teu papel? E a resposta dela foi: eu vou-me candidatar a presidente da associação e vou mudar esta coisa toda. Ok? Eu estava a lhe dizer isso também. Ela chama-se Mariana e façam o favor de votar nela, ouviram? Então, muito bem. Eu vou começar por ti, está bem? Sim, eu quero que para mim o diretor de campanha quando eu me candidatar a alguma coisa, porque nem é preciso argumentos, é votem nela. Obrigada. Eu vou começar por dizer que gostei imenso das intervenções, porque eu muitas vezes estou muito focada na questão das políticas e dos programas, e nós tivemos aqui verdadeiramente uma conversa sobre valores e sobre princípios, portanto acho que isso é de saudar. E depois vou subscrever, para ser rápida, vou subscrever o que os últimos oradores falaram sobre como se transforma o coletivo, transformando-nos a nós, e como esta espécie de delegação da competência, delegação da responsabilidade do que quer que nós estamos a viver noutro, é também uma posição muito humana, é muito de autodefesa, não é? Eu lembro-me de quando cheguei ao curso de Relações Internacionais em 1991, de quando estava a estudar como é que se fazia a agenda, como é que se faz a agenda política, que uma das grandes dificuldades que já na altura se identificava é como é que nós passamos estas imagens. Lembro-me das imagens, por exemplo, do tsunami, de que o Pedro falou, como é que nós passamos estas imagens, criando empatia, não dessensibilizando as pessoas, não é? Porque a repetição de imagens violentas, de imagens de sofrimento, geram em nós não só uma desensitização, ficamos menos sensíveis, como esta vontade de, pura e simplesmente, mudar de canal enquanto aquelas imagens estão a passar. E, portanto, eu gosto muito da empatia para quem me conhece há muito tempo, e houve alguém que o destacou, obrigada, houve alguém que o destacou, para mim é a característica mais humana de todas, é esta capacidade de nós sermos nós e sermos todos, não é? Não é bem o outro, é sermos nós e sermos todos. Portanto, queria só como última mensagem, resgatar um bocadinho a vossa esperança. Eu sei que para quem sair desta sala, ou quem pegar no telefone e ver os alertas, os telefones, é muito difícil imaginar que o mundo está melhor. Mas a verdade é que há muitas pessoas que vivem hoje muito melhor do que o que viviam, não é? A esperança média de vida aumentou, nós vivemos cada vez mais tempo, com mais qualidade. Lembram-se que eu comecei, exatamente, vou terminar com isto. Lembram-se que eu comecei por dizer que nós fomos criados num momento de grande ansiedade demográfica, não é? Em 1967, 68, o planeta ia explodir, não havia capacidade de aguentarmos a grande massa humana de que seríamos muito em breve. A verdade é que nós hoje somos mais de 8 mil milhões de pessoas no planeta, e o planeta tem condições e tem meios para nos sustentar a todos, para nos suster a todos com uma grande dignidade. É preciso, de facto, identificar quais é que são os grandes focos de desigualdade e trabalhá-los de uma forma sistemática. Não pode ser com desespero. Tem que ser trabalhando cada uma das formas de exclusão e nesta perspectiva interseccional, não é? As discriminações não estão só sobrepostas, elas influenciam-se umas às outras. E é preciso ter muito esta noção quando nós estamos a desenhar políticas de desenvolvimento, quando nós estamos a desenhar o futuro para o nosso país, mas o futuro global também. E é exatamente esta ideia de que, mesmo no meio de uma grande crise, nós podemos nos ir alimentando o discurso público com sementes de esperança. Até porque
eu sei, eu já disse isto 50 vezes hoje, mas vou dizer mais uma. Nós sabemos fazer isto. Nós sabemos, de facto, construir mais dignidade para as pessoas. É preciso, de facto, é que as pessoas que estão nessa sala, mais as pessoas que nos estão a ver online e as pessoas com quem vamos falar hoje, também achem que conseguem ser parte da solução, nomeadamente com maior agencialidade. E, portanto, vou terminar dizendo isto. Eu acredito que o mundo mais justo é possível porque a gente já ouviu acontecer em muitas matérias. Há uns anos, eu e a Morana não estaríamos sentadas num painel como oradoras e, portanto, só isso em si é uma transformação absolutamente brilhante. Eu sei, é pouco, eu também sou muito impaciente, mas é preciso manter a perspectiva e olhar em volta, a perceber o que é que a gente pode replicar no nosso contexto que causa esta mudança. E muito obrigada mais uma vez por me terem convidado. Aposto que nunca mais me convidam, mas isso é outra conversa. Muito obrigado, Mónica, por estares connosco. Eu vou agora pedir ao Pedro, este Pedro que está aqui. Bem, procurando ser sintético, até porque estamos no fim, mas só para reforçar algumas ideias, não estamos assim em tão desacordo quanto isso, até porque eu também acho que as pessoas que a nível político estão no sítio errado devem ser tiradas. O que eu acho é que mais eficaz do que o voto é tornar o exercício da política, como ele é feito hoje em dia, não lucrativo. Tomando o exemplo do Trump e dos J.D. Vance da vida. Eles são o ponta do iceberg. Quem os pôs ali não foi os insanos dos não sei quantos, 240 milhões ou 180 milhões de americanos. Isso, não sei quantos milhões de americanos, muitos, na casa dos centenas de milhões, que os lá puseram, que foram provavelmente manipulados por várias formas a pô-los lá. Para quê? Para eles favorecerem, de facto, os seus próprios negócios e os negócios de outrem. E, portanto, a maneira se calhar mais difícil, mas já vou dizer como, de os inabilitar da possibilidade de sequer manipular os votos a seu favor, é precisamente tornar o exercício da política àquele nível não lucrativo. E isto vai totalmente ao encontro do que eu estive a dizer toda a manhã de hoje, que é baixar a hegemonia económica. Portanto, o nosso poder, que reside efetivamente enquanto cidadãos, enquanto jovens e não jovens, reside no voto, e como dizia a Andreia, depois usar o ativismo para o accountability, ou seja, entre votos, a sermos ativos a exigir responsabilidade sobre o que nos prometeram e não estão a fazer e sobre o que não prometeram e estão a fazer erradamente, e portanto, sem descurar qualquer valor disso, temos um enorme poder como consumidores. Um enorme poder como consumidores. E somos totalmente acríticos relativamente àquilo que consumimos. E um facto é verdade, não sei se o nome não disse, mas o grande desafio é meter na cabeça de toda a gente, das crianças e não crianças, que não precisamos de metade daquilo que nos impingem. Não precisamos, efetivamente. E eu posso dizer isso sem qualquer arrogância, porque tive uma experiência de vida que me permitiu isso, em que tive 6 anos em circunstâncias no mato, para simplificar, onde não tinha absolutamente nada. E foram provavelmente nada, não tinha telemóvel, não tinha carro, não tinha nada. Alguma vez me faltou alguma coisa? Zero. O que era preciso acontecia. Acontecia, era um ritmo diferente do que o que estamos habituados, acontecia de maneira diferente daquilo que estávamos habituados, mas acontecia. E eu nunca me senti tão livre, tão feliz, tão disponível e tão atento à vida e aos recursos que nos rodeiam, da natureza, quanto esses anos da nossa vida. E eu não sou do Renascimento ou da Idade Média, eu sou agora, estou aqui, carne e osso. Portanto, é possível, é de facto possível. Agora temos é que ser críticos portanto, para que é que vamos meter na cabeça que precisamos das necessidades que na verdade não temos, mas que nos meteram na cabeça que nós temos e que é fundamental termos, porque não, senão somos excluídos do estatuto social, ou somos excluídos do grupo a que queremos pertencer, ou somos excluídos. Portanto, a exclusão vem da economia, vem da forma como exercemos a economia. Tudo o resto é potencialidades que aqui temos e que são aguçadas. E o mundo também está assim. Neste momento estamos
com derivas imperialistas, com polarizações, com individualismos, com esse abarcamento de recursos, precisamente porque aquilo em que assentava a economia está a falir. E se está a falir é porque não deve funcionar assim. E, portanto, devemos promover na nossa vida e nas nossas circunstâncias um outro modo de lidar com a coisa, com o bem. Muito bem, muito obrigado. Antes de pedir à Morena para tomar a palavra, só meio minuto para dizer o seguinte, é que eu tenho uma resposta a esta pergunta que estava aqui, estava a guardá-la para agora, se é possível um mundo mais justo, e a minha resposta é a seguinte, a minha experiência de vida, a minha resposta, portanto é a minha, é que o que é importante não é se nós temos sucesso ou se não temos sucesso. Não é se chegamos à finalidade que pretendemos ou não chegamos à finalidade que pretendemos. O mais importante é o processo. O mais importante é a maior parte da nossa vida em que nós passamos a vida a pensar se vamos conseguir chegar não sei aonde e se calhar não vamos conseguir. O importante é esse processo. Portanto, nós acreditarmos num determinado processo que é possível fazer melhor e que o mundo seja mais justo, independentemente de termos resultado, independentemente de isso acontecer ou não acontecer, fez-nos viver uma vida muito mais cheia e muito mais plena e muito mais de bem connosco próprios. Desculpem lá esta parte filosófica, mas de qualquer maneira, como eu agora vou dar a palavra a uma grande ativista, eu não resisti a fazer este pequeno intermédio filosófico. Ana, por favor, tive que terminar, está bem? Obrigada. Então, deixo aqui algumas últimas reflexões. Eu faço psicoterapia já agora e tenho falado com a minha terapeuta sobre uma teoria muito interessante que se chama a teoria da aceitação e compromisso. Ou seja, se ela, por um lado, nos obriga a aceitar a realidade como ela é, por outro lado, ela também nos obriga a aceitar um compromisso para mudá-la. E eu acho que isto é uma atitude muito interessante para ter em relação à crise climática e aos problemas do mundo, que é se, por um lado, nós não podemos alterar o que foi feito para trás, por outro lado, nós podemos sim mudar aquilo que queremos que aconteça para a frente. E, portanto, acho que assumir esse compromisso para connosco, as nossas comunidades e o nosso mundo pode ser um bom ponto de partida se tiverem interesse em explorar. Depois, em relação à participação política, participação da juventude, como mobilizar a malta toda para construir um futuro mais justo. Então, quero começar por dizer que a participação política tem decrescido genericamente, não só na juventude, mas nas faixas etárias. Portanto, à exceção das últimas 2 ou 3 eleições, vou falar mais devagar, desculpem. Estava com pressa, mas começa a ser imperceptível. À exceção das últimas 2, 3 eleições, em que de facto a abstenção desceu um bocadinho, a verdade é que nas últimas décadas nós temos visto um decréscimo da participação política formal e isto tem acontecido não só na juventude. Quando falamos da juventude em particular, se é verdade que ela se revê menos em partidos políticos, menos em sindicatos, menos em órgãos e instituições formais, também é verdade que elas têm sido, as juventudes têm sido motores de participação política informal, nomeadamente liderando coletivos, associações, movimentos sociais na defesa. E, portanto, aqui a resposta é: os jovens sim querem saber de política. Aliás, nossas conversas de redes sociais e de cafés, etc., tem tudo a ver com condições de vida, tem tudo a ver com questões políticas. Acho que falta alguma literacia e, mais do que isso, falta também história dos próprios movimentos sociais. Ou seja, eu acredito que... Portanto, eu venho de psicologia, vim de ciências no ensino secundário, portanto, não tenho história, sei lá, tenho 29, desde os 13, já lá vão mais de 15 anos, e, portanto, tudo aquilo que eu aprendi foi de forma autónoma. E eu acredito que, se nós tivéssemos conhecimento, de facto, de como a própria sociedade civil foi um fator importantíssimo de algumas políticas que depois aconteceram nesses espaços de poder formal, acho que nos ia ajudar a perceber o porquê. Portanto, há uma teoria da psicologia que se chama a teoria do comportamento planejado, não me perguntem porque é assim que se diz também em português de Portugal, mas que nos diz que nós só vamos realizar um comportamento se nós soubermos que se eu fizer A vai ter a consequência B. Isto é, se eu não sei porque é que o sindicato funciona e porque é que garante os meus direitos de relação coletiva, etc. Se eu não sei como é que foram conquistados os direitos pelas sufragistas e porque é que as mulheres podem votar. Se eu não sei como é que foi combatido a altura do escravagismo, da segregação racial. Portanto, se eu não conheço essa história e se eu não sei como o impacto é feito através de várias ações, eu não vou recorrer a elas para atingir esse fim.
Por fim, mas não menos importante, o terceiro setor está refém de um modelo assistencialista e, portanto, nós passamos a maior parte do nosso tempo e os nossos recursos muito a tapar buracos e a resolver problemas que já existem, ao invés de investir em advocacy para mudar esses problemas de forma estrutural. E, portanto, eu acho que nós vamos acelerar esse impacto social se começarmos a apostar em ferramentas de advocacy. Eu vou falar sobre isto no minutinho a seguir. Mas queria apenas dizer-vos porque é que cada um de vocês deve sair daqui a sentir-se um pequeno ativista. Tem um fenómeno em psicologia social assustador, mas muito interessante, que se chama The Bystander Effect. Já ouviram falar? Não? Na década de 60, nos Estados Unidos, uma mulher foi brutalmente agredida, violada e assassinada, e o corpo dela foi descoberto na manhã seguinte pela polícia. Quando a polícia foi interrogar todas as pessoas que viviam nos arredores, a narrativa era sempre a mesma. Eu vi o que estava a acontecer, mas vi várias luzes acesas, achei que outra pessoa teria chamado a polícia. Este fenómeno refere que quantas mais pessoas presenciarem, digital ou online, um evento, menor é a responsabilização individual. Portanto, existe uma diluição de responsabilidade. Achamos sempre que vai ser o outro a fazer. Desde que eu tive conhecimento desse estudo, eu já socorri dezenas de pessoas, eu já intervi em imensos sítios, porque eu sei que não só tenho receio que mais ninguém vai fazer, portanto, sim, tenho de ser eu, mas mais do que isso, porque eu sei que liderar pelo exemplo é super importante. Portanto, o desafio é procurar em estudos sobre a taxa de violência grave e homicídio, portanto, em brigas, em discussões, em conflitos. Se uma ou duas pessoas intervirem nos primeiros minutos, a probabilidade de alguém falecer cai abruptamente. E, portanto, eu quero que vocês, a partir de hoje, se sintam responsáveis também pelas vidas das pessoas que os rodeiam. Por fim, mas não menos importantes, o que é isto de advocacy, o que é isto de participar? Nós podemos participar dentro, com ou fora das instituições. Podemos participar em partidos políticos, podemos participar em conselhos consultivos, em sindicatos, até mesmo órgãos nacionais ou internacionais, como é o caso da União Europeia e da ONU. Podemos participar com eles, portanto, participar em ONGs, em movimentos sociais, em IPSS, em empresas, podemos assinar petições, apresentar iniciativas legislativas cidadãs, ao mesmo título europeu, podemos apresentar uma proposta de lei, que é a Iniciativa Cidadã Europeia. Fora também temos movimentos sociais que constroem apoio mútuo, constroem comunidades autossuficientes e sustentáveis e que treinam muitas táticas de pressão política para influenciar quem está nesses cargos. Por fim, desafios a pesquisar o que é isto de advocacy e influência estratégica sobre o poder político, nomeadamente através de lone wolfing, portanto, os lobos solitários são normalmente instituições técnicas de expertise que conseguem influenciar através de relatórios dos decisores políticos. Temos também o mobilizing para ações mais urgentes e impactantes, o que importa é os números, mas o mais importante para mim é o community organizing. Como é que nós podemos formar em rede os líderes do amanhã através dos líderes que já são orgânicos hoje? Enfim, mas não menos importante, deixo-vos 3 notícias muito felizes. Em 1986, o lince ibérico estava em perigo de extinção, mas graças aos esforços de conservação, a população triplicou nos últimos 3 anos. Em 1985, a camada do ozono estava enfraquecida e a vida na Terra poderia ficar em perigo de desaparecer. Em 2026, por causa do esforço de quase 200 países, a camada do ozono deverá estar recuperada antes de 2070. Em 2000, parecia impossível deixar os combustíveis fósseis. Em 2026, a maior parte da nossa energia foi produzida a partir de fontes renováveis. Em 1967, as chuvas ácidas eram uma realidade e uma massa substancial. Passados 30, 40 anos, graças aos esforços internacionais, desde os anos 70, as emissões de substâncias significantes diminuíram significativamente. Por último, mas não menos importante, parece sempre um futuro distante e parece sempre utópico até que deixe de ser. A energia solar sentia-se antes que nunca seria competitiva. Pois bem, entre 2010 e 2023, os preços da energia solar baixaram 90%. Em suma, em resposta a esta questão que foi lançada hoje, sim, um futuro diferente é possível, mas precisamos de vocês para o construir. Então, muito obrigado aos organizadores e parceiros, não vou nomear um. Muito obrigado à Mónica, à Morana e ao Pedro por estarem aqui connosco, e muito obrigado a vocês por terem aparecido, porque se não tivessem aparecido tinham ganhado falta. Mas basicamente muito obrigado por participarem, ok? E obrigado a todos os outros.